que dança e sobre tudo quer cantar. Olá, tudo bom? Voltamos. E aí nós estamos no mês de setembro. Todo mundo espiou um pouquinho lá no Instagram, está sabendo o que está acontecendo. Setembro Amarelo. Vamos falar um pouquinho de morte. Mas calma, uma morte mais especial. É uma morte que acontece onde a cada 45 minutos um brasileiro morre. Ele tira a própria vida. Vamos falar de suicídio. É um tema delicado de se falar. E para falar sobre ele, nós temos pessoas e convidados maravilhosos. Quem acompanhou pelo Insta já sabe. Do meu lado aqui, nós temos a Silmara. Olá. Silmara, psicóloga, né? Sim. Uma parceira que trabalhou muito tempo comigo. Vocês já sabem que eu sou da área da saúde também. É. Do lado dela nós temos a Carla, também psicóloga. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Boa noite. O André acabou de chegar do Rio, fez uma ponte aérea e achou que não ia chegar a tempo, mas chegou, me surpreendeu com a presença dele. Tudo bem, André? Tudo jóia, obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. Natanael também, pastor aqui, psicanalista, né? Também aqui para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença. Obrigada. E aí vamos começar já, falamos de polêmicas, né? Vamos falar sobre morte. Muitos sabem que a gente não vai durar para sempre. Já é um fato aí que em algum momento nós vamos morrer, né? Morrer corpo físico, vamos colocar dessa forma. Mas quando a gente comete um suicídio, quando a gente tira a própria vida, não tem um fator único que defina isso, né? Vamos colocar assim, é uma sobrecarga e aí uma somatória de coisas que vem acontecendo, onde a pessoa se vê fragilizada. E aí, num dos temas do programa, a gente falou sobre a violência da mulher. E acho que no suicídio acontece quase a mesma coisa. Quando eu falo a mesma coisa, é que quando a pessoa, muitas vezes, entende que ela está sofrendo, porque às vezes ela não entende, ela não consegue identificar o momento de sofrimento dela. Quando ela entende, ela pede ajuda, só que nem sempre ela é ouvida. E quando ela é ouvida, muitos falam que é mimimi. Ah, é frescura, você é fraco. Ah, imagina. Ou então, aquela pessoa que é sempre forte, ela resolve isso sozinha. E aí, quando a coisa acontece mesmo, finalmente, vem aquela frase, eu não esperava como ele foi capaz ou como ela foi capaz. Eu acho que é mais ou menos nessa rotina, né? É quase uma receita de bolo. E é uma receita de bolo que a gente quer mudar. Sim. Onde a gente quer fazer com que as pessoas não só identifiquem quando elas estão sofrendo, quando o sofrimento está acontecendo, que elas busquem ajuda, as pessoas ouçam elas, para que elas possam sair desse processo, para evitar que o finalmente aconteça. E agora, né, aconteceu. E aí eu queria jogar a bola para vocês. Vou começar pelo Natanael, que está lá na ponta ali, todo ansioso, assim. Me fala um pouquinho, Natanael, como essa questão do suicídio vem de encontro ao seu trabalho. Se apresenta, fica à vontade. Legal. Olá, Fabiana, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa sobre tudo. Sou Natanael, pastor, psicanalista, e nessa área tem ajudado bastante, tem somado bastante nessa questão do suicídio, que da área que eu participo como cristão pastor, ele é um tabu, é fechado. Enfim, parabéns pela iniciativa de estar aqui expondo, porque esse comentário em si ele ainda é meio fechado, é um tabu, ele não é abrangente. Esta fala, né, aqui, para deixar as pessoas alertas, de conscientizar, com certeza vai gerar um impacto muito grande. Porque quantos estão nos assistindo neste momento e que, de certa forma, estão sofrendo? E esta fala aqui vai ajudar, vai auxiliar ele se entender, amadurecer e conscientizar. Então, nessa minha área aqui, vejo o suicídio em si, ele é um sofrimento, uma crise existencial, né? Descartes, ele fala, penso, logo existo. Mas a pessoa que está nesse sofrimento, nessa angústia, ele não consegue ver sentido na sua vida. Ele não consegue ter um sentido ali para ele existir. Ele perde sentido. É um ser invisível, né? Onde ninguém se... Eu não sou notado, eu não pertenço a nada, nada me toca. Então, por que eu existo, na verdade? A verdade vem construindo, né? O ser humano constrói realmente algumas crenças, né? Eu sou psicóloga da linha comportamental cognitiva
Então, assim, dentro da comportamental cognitiva, a gente atua como crenças, né? Então, assim, as pessoas existem crenças em que cercam o ser humano, né? Então, umas que limitam, outras que realmente fazem com que seja que é positiva mesmo. As crenças limitantes, geralmente, elas vêm imbuídas de desvalor, de desamor, né? E principalmente de desesperança. É aí Sim. que realmente tudo começa a entrar, né, as margens aí de ansiedades, de depressão, de síndromes do pânico, de, por exemplo, a síndrome mesmo de burnout, né? Então, assim, tem todas essas, né, essas questões e essas crenças são ligadas a isso. E aí, de repente, quando a pessoa fala em suicídio, em uma ideação suicida, que é o que a gente costuma falar bastante, é exatamente dessa crença, né? Essa desvalorização. Então, a pessoa não vê uma saída. Então, ela não vê uma outra possibilidade. Então, nessa desesperança e frente a essa desesperança é que ela acaba cometendo ou tendo ideações suicidas. Então, tem os dois grandes grupos, né? As faz a tentativa. Que tem as ideações suicidas, então tem ideias de suicídio, então fica o tempo todo falando realmente, olha, eu não acredito, eu não aguento mais, eu quero me matar, eu vou me matar, e só que passam uma longa vida falando, né, nesse sentido. E realmente tem as outras pessoas que pegam isso. E faz de fato. E faz de fato. Nunca comentou com ninguém quando você vê acontecer. Sim, mas, então, muitas pessoas também punem, de certa forma, por exemplo, pessoas que se jogam no metrô 6 horas da tarde no metrô da Sé. Uhum. Justamente para punir as outras pessoas porque estão Vocês me ignoraram, agora fragilizadas. Vocês vão ter que... Sim. Mas aí, no caso, um pouquinho de punição, a Silmara falou um pouquinho de síndromes e tudo mais. E no caso dos jovens, que a incidência de jovens hoje se suicidando também é grande. Até numa questão de bullying, uma questão, às vezes, a gente teve algum caso recente de um adolescente de 12 anos, que ele estava sofrendo racismo na escola. Ele buscou a professora, toda aquela questão, não foi ouvido, e quando a mãe foi ver, ele se enforcou em casa, né? E uma outra questão que a Silmara falou é importante também. Tem pessoas que, ao longo da vida, trazem as frases, né? Ah, eu não aguento mais. Só que as pessoas acabam Sim. igualando ao cachorro que late, mas não morde. Exatamente. Né? Ah, ele fala tanto, não vai fazer. Porque se quisesse fazer, já tinha feito. E daí a pessoa deixou um bilhete lá, não vai fazer. Faz. Se deixou o bilhete, se avisou antes, é justamente um pedido de ajuda. Isso. E nessa ideação suicida é que acontecem os suicídios. Então, isso a gente não pode esquecer. Exatamente. Então, qualquer pessoa que fale e já falou que não quer mais sobreviver ou que quer sumir, né? Muita gente fala, eu queria sumir, queria desaparecer. Não, assim, de certo, ela já começou e já fez planos para aquilo acontecer de fato. Sim. Então, pessoas que têm a ideação suicida, vêm também, então é preocupante. O que fazer com essas pessoas? Acolher. André, me conta um pouquinho da sua experiência. Assim, eu tive uma tentativa de suicídio há 12 anos atrás. Tudo isso que nós estamos falando é algo assim que realmente acontece. Mas a gente não pode esquecer de um fator que é primoroso. O sistema. A gente vive 3 sistemas que nos oprimem, que é o sistema familiar, o sistema social e o sistema organizacional. Porque o meu caso era assim, era o sucesso. Tinha que ter sucesso, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter aquilo. E hoje, todo esse conjunto de situação está afetando muito os jovens. Por quê? Porque é muita cobrança. Exigência o tempo todo. Você tem que ser, você tem que fazer. Isso. A gente, quando nós nascemos para ser amado e ser desejado. Só que com o tempo a gente começa a viver aquela coisa do ter. Ter que ser isso, ter que ser aquilo, ter que agradar alguém, ter que agradar alguma situação. Se você não agradar, você está fora. Tem que ser aceito, né? Essa situação, às vezes, leva a gente ao quê? A pensar, mas por que eu vou fazer isso? Então, você não sabe por que você está fazendo as coisas. Mas no Porque automático, você tem que pertencer, né? Você tem que pertencer a alguma situação. E isso oprime demais. E a grande questão é que esse sistema, ele existe há anos. Desde quando existiu o mundo.
A questão é o seguinte, é que como nós vamos nos lidar ao meio a essa opressão? A gente sempre, na pré-história, qual que era o lance na pré-história? Era sobreviver. Tanto os dinossauros como os homo sapiens, era para sobreviver. Eles acordavam para se alimentar do outro, então você vivia naquilo. E hoje não é diferente. Natanael, voltando um pouquinho, você como pastor, e aí aproveitando a fala do André, como é que, ele falou muito do tabu, né? Apesar de ser um processo muito longo, que já acontece há muito tempo, como é que você aborda isso dentro da sua vivência? Então, na igreja, no âmbito igreja, as pessoas que vão ali já vão na busca de um alívio, né? E acredito que há duas doutrinas. A doutrina fundamento na Bíblia é a doutrina que não muda. E a doutrina circunstancial, ela adere à circunstância. Então, mas quando você fala para mim que a pessoa já vai lá buscar um alívio, vamos falar um pouquinho antes disso, Sim. né? Porque ela está sofrendo, Sim. muitas já tentaram, né? Porque tem às vezes a tentativa e aí não teve o êxito, vamos colocar dessa maneira. E aí o familiar, os amigos falam, vem comigo, vamos encontrar ajuda. Então, assim, dos que chegam até você, como é que é feita essa abordagem e se já teve algum caso de tentativa ou de suicídio mesmo na família? Porque o socorro também, o apoio, não é para quem está sofrendo, é para os sobreviventes, para quem fica. Porque lidar com isso, e você, né, eu falo isso porque eu tinha 2 pacientes, e no caso o pai dela se suicidou em casa, e depois o marido dela. Né? E aí passou, acho que alguns anos, o irmão dela. Então, eu falei assim, Fabi, eu não sei o que acontece com os homens da família. Ô, Fabi, eu acho que a Sil até vai corroborar comigo, né? Também tem um suicídio inconsciente, que é a questão de você ser alcoólatra, de você usar drogas e tentar se matar inconscientemente. Na verdade, o suicídio vem de diversas maneiras, né? Então, assim, tem o alcoolismo, tem as doenças psiquiátricas, então tem uma série de outras circunstâncias. Então, assim, as circunstâncias que hoje a gente fala muito e o Setembro Amarelo vem trazendo muito enfaticamente são essas doenças sociais que eles estão falando, né? Então, assim, essas questões de repente, o ser humano ter uma questão importante do desvalor, né? De não ter um significado importante diante da sociedade, e aí, a partir disso, começa a desenvolver esse quadro. Em casos, assim, como da sua paciente, né, que tem uma sucessão aí, um histórico, né? Isso também pode acontecer, né? Pessoas que já têm na família algum quadro de suicídio têm uma propensão. Mas por que vem se arrastando isso? Porque vem questões de depressão, junto, a depressão maior, né? Os suicídios têm em alto grau, como é que eles falam? Grau, um alto risco, um médio risco, né? Então, então aí alto, tem essa propensão também. Então, pessoas que já passaram por isso na família são propensas também por desenvolver alguma questão ansiosa, alguma questão depressiva, e aí desencadeia. Né? E a depressão é uma doença que a gente sabe que é hereditária. André, no caso, como você já viveu a situação há 12 anos atrás, hoje, como é que é a sua atuação frente a esse tema? Na realidade, isso é uma coisa muito importante, porque, assim, para ajudar as pessoas, não basta só você falar. Né? Você tem que viver alguma experiência, você tem que ter alguma experiência. Não precisa passar o que a gente passa, o que passou. Não é isso, não é você, eu tenho que... Não. É você conviver com as pessoas, é você entender comportamento, é você olhar. Porque, na verdade, quem vai cometer suicídio, quem tem depressão, quem tem alguma doença nesse sentido, não é da noite para o dia. Você não dorme e não acorda. Você não, dormir eu vou... Não, isso é uma constante. Sinais, é uma coisa progressiva. Isso vem aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando você olha, você já está dentro do buraco. Então, mas quando você olha está dentro do buraco, muitas vezes a pessoa ela dá sinal. Né? E eu acho que também, assim, na correria do dia a dia, hoje a gente está tão celular, tão um monte de coisa, muitas vezes esses sinais passam. E mesmo quando você percebe, quando algum parente ou familiar percebe, hoje ele não está bem. Tem dia que a gente não está bem, está tudo bem também. Então, mas minha família não percebia.
Tanto que quando eu falei depois de muitos anos, é uma coisa que assusta. Tanto que minha mãe, um tempo atrás, perguntou assim, e agora, como é que foi tudo isso? Como é que você está convivendo? Porque hoje eu aprendi a blindar a minha mente. Hoje eu aprendi a conviver com isso. Né? De você, que nós somos energia. Isso a gente também precisa compreender que nós somos energia, a gente vive de energia positiva e energia negativa. Se você potencializar o máximo da sua energia negativa, você vai produzir qualquer tipo de doença. Então, essa coisa de você, eu não consigo, será que eu vou... Todas essas crenças que a doutora falou, isso é uma coisa que potencializa. Vai juntando, vai juntando. somando, né? Só que a gente tem uma coisa, você precisa de alguém para falar isso para você. Porque você não nasce sabendo disso. Eu fui aprender isso depois de 32 anos. Então, eu passei 32 anos vivendo um sistema que era para agradar as pessoas. Se eu não fosse o melhor naquilo, eu não seria a melhor pessoa do mundo. Então, eu tive que ir para o fundo do poço. E o detalhe, sair sozinho. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque a gente pede ajuda e as pessoas não é porque elas não querem ajudar, é porque elas não sabem. Elas ficam tão desesperadas, porque elas ficam tão assim, o que eu posso fazer? Então elas não têm essa situação. Esse preparo, né? Não, ninguém é preparado. E muitas ouvir, vezes... né? Para ouvir a pessoa, né? Aquele preparo de somente ouvir, gastar tempo ouvindo o que a pessoa quer dizer. O dia é tão corrido, levamos... Tempo é dinheiro, não dá para te ouvir, né? Então, agora não posso, liga mais tarde. Mas é uma besteira, enfim. E muitas vezes não é, né? E muitas vezes também a gente acha o seguinte, fala, não, mas como que essa pessoa tão bem sucedida, tão forte, não, mas daí é frescura. E é esse julgamento que nós perdemos nesse julgamento, né? De olhar para a pessoa e falar, não tem nada, olhar, não. né? Então, mas é que tá. A gente falou um pouquinho de olhar, né? Muitas vezes a gente vê o que as pessoas querem mostrar. Sim. Então, hoje, na época, vamos assim, na guerra de... Como é que eu vou dizer? Ai, gente, fugiu a palavra. Um dos 7 pecados capitais. Essa guerra de você querer aparecer... de se amostrar e tudo mais, Luxúria. né? Luxúria. O Instagram tá cheio disso. Tá. Então, eu lembro que eu vi um vídeo, dentro do Instagram esse vídeo, tá? Onde a pessoa estava depressiva, na cama, largada, a casa estava uma bagunça, não sei o que, não sei o que lá. Ela olha naquela escuridão do quarto, aí ela pega o celular, ela liga o celular, fica olhando, o que ela faz? Ela levanta, prende o cabelo, passa uma maquiagem, arruma aquela partinha onde ela está e faz uma foto, como se ela fosse feliz. Ela desligou o celular, ela solta o cabelo de novo, embaixo da coberta, fecha tudo. Então, assim, é um mundo de aparências. Então, muitas vezes você olha o Instagram e você fala assim, nossa, fulano é mais feliz do que eu. O verde, a grama dele é mais verde que a minha. Só que, na verdade, não é, tudo ilusório. Porque as pessoas têm essa necessidade de passar uma mensagem. Eu sou feliz. Como você falou, eu sou. Mas, na verdade, será que é realmente? E, às vezes, você fala assim, nossa, mas fulano é tão feliz, como a Carla falou. Fulano é tão, né, tão, mas e no dia a dia? Mas você não sabe o que está passando no dia a dia da pessoa, entendeu? É exatamente isso, né? Nós, como psicólogas, sabemos, né, que... Na verdade, as redes sociais são justamente para a gente postar que a gente está maravilhosamente bem, né? Sim. Acabou de chorar 5 minutos, ela sorrindo. Exatamente. Acabou de quebrar o pau com o marido, o namorado. Tá lá. Ai, te amo, né? Nossa, somos o casal perfeito. É exatamente isso. Eu postei esses dias lá no meu Insta pessoal, eu e o Fábio, né? E coloquei embaixo, gente, somos um casal comum, onde cada um erra, cada um não sei o quê. Mas como a gente se ama, a gente acaba se acertando e tá tudo certo. Porque as pessoas fazem isso, né? Muitos falam, casal afrontamento. Só casal afrontamento também se afronta de vez em quando. E as pessoas têm essa ilusão que, é tudo lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso a partir do momento que você conversa, que você expõe, que você tem essa cumplicidade. Porque muitas vezes no relacionamento, a mulher também, né? A gente falou um pouquinho do feminicídio, né? Que não só por questão, às vezes, do homem, mas a gente tem muito um índice de mortalidade da mulher no parto, por algumas outras questões, é muito grande. Né? Não é um caso do suicídio, mas acontece a morte. Então, é muito interessante quando a Carla fala dessa luxúria, essa coisa de vamos mostrar e acontecer. Então, mas existe um ponto que aí também é assim, é você valorizar. Na realidade, nós valorizamos as coisas dos outros. Chegou no ponto certo agora, hein? A gente esquece de valorizar o nosso feito. Eu tenho que respeitar você.
Eu tenho que respeitar a sua história, as coisas que você faz, se você faz certo. Porque também tem assim, não existe tudo certo nem tudo errado. Existe uma autorreflexão das nossas ações. Então eu tenho que respeitar o que você está fazendo. Agora, valorizar, eu preciso valorizar as coisas que eu faço. E a gente cai numa falha que é essa. Eu valorizo a vida do outro. Eu quero ser o outro. Você chegou num ponto complicado. Porque é isso que traz tudo isso. Né? O fato hoje que a gente vive num mundo dinâmico, de a gente viver num mundo tecnológico, num mundo que as redes sociais elas estão aí, a gente não pode demonizar isso. A gente tem que aprender a usar isso. Porque a gente encontra muitas pessoas... Na verdade, assim, a rede social entrega aquilo que eu quero. Sim. Se eu for buscar algo que vai agregar valor na minha vida, eu vou encontrar um monte de pessoas. E assim, né, pensando nesse mundo dinâmico, a pessoa que realmente está com esse problema não tem força, às vezes, de buscar uma ajuda. Não tem. Então, assim, ela fica blindada nas redes sociais e o sentimento também blindado e acaba não indo buscar ajuda. Por quê? Por causa desses sentimentos que ela traz. Sim, mas quando você fala de buscar ajuda, para ela se sentir fraca e não conseguir ir até a ajuda, hoje, dentro da experiência sua e da Carla, as pessoas quando elas chegam no consultório e aí tem essa demanda ou essa justificativa, eu trouxe meu filho, trouxe meu marido, porque ele tentou. Como é feito isso? Então, de certa forma, assim, a grande maioria das pessoas que chegam com uma depressão maior ou realmente com o risco já de suicídio ou tentativa de suicídio, vêm acompanhados de familiares. Sim. Mas Então, eles vão ciente ou vão contra a vontade? Muitas vezes contra a vontade. Exatamente. Né? Mesmo porque essa crença de desvalorização, né, e desesperança é fundamental na vida dele naquele momento. Eu acho que não está doente, né? Então, eu acho que eu posso acrescentar um pouquinho, que eu já atendi alguns adolescentes que eles me falaram na orientação vocacional, que eu faço orientação vocacional, nossa, eu quis me matar, não sei o quê. Aí a mãe ficava em choque. Como assim, meu filho? Então, não é? Porque idealizam o filho, porque, o filho tem que ser perfeito, o filho tem que fazer... E aí, quando o filho, ele não se valoriza, e ele não Sim. se vê assim, minha mãe criou uma expectativa tão grande, eu não consigo corresponder à expectativa, por que eu tô aqui? Exatamente. Eu nunca vou ser o que ela almejou, né? Então, assim, aí, colocou a E linha, eu tô aí, aqui. isso piora o quadro depressivo, né? Sim. E Como o a que Simara diz, né? Aí ele entra no caso lá da desesperança, o desapego e o desespero. Porque ele quer manter, né? O que a mãe está sentindo por ele, o que a mãe está esperando ele E ele fica lá. Mas é o que o André falou, fica se esforçando para tentar alcançar, e ao mesmo tempo que ele se esforça, faz uma coisa muito distante. Sim, Agora, mas é uma coisa... E muitas vezes, esse esforço que eles fazem não são reconhecidos pelos pais. Sim. Falam, Nunca tá bom, né? Não tá, não tá fazendo uma... Porque Mas é assim, obrigação. você se esforça, mas é aquilo que você tem para hoje, Sim. né? Só que assim, parabéns, você conseguiu pelo menos chegar, talvez não seja os 100% que eu queria, mas 50% você fez. E valorizar, dar esse feedback, né? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas esperam essa coisa do 100%, mas na realidade, às vezes, o seu 10% já é o o 100%. seu 100%. Que a gente vive uma expectativa. Só que a gente só vive expectativa. Nós temos que entender que a expectativa, ela tem a realidade. A expectativa é num âmbito, é num campo, ela não pode ser a sua realidade, porque a sua realidade é outra. Então, quando você não entende isso e entra em choque, aí dá nas doenças. Gente, quero agradecer a presença. Gente, esse tema é muito... né? Tem muita E aí, coisa pra gente falar, gente, né? é mês de setembro. Setembro acabou de começar, porque estamos na segunda semana de setembro, gente. Segunda semana. Então, assim, eu acho que a última segunda de setembro é dia 30, se eu não me engano. É isso? Então, vamos ver se dia 30 a gente volta para continuar esse bate-papo aqui. Demorou. E aí, eu quero finalizar com uma fala do André, aonde eu quero que você perceba que o seu 10%, 5%, pode representar, sim, o seu 100%. Você começar não só a ver da expectativa do outro, você começar a se enxergar. A gente fala muito aqui no programa que você tem que se ver, se encontrar, né? Tirar um pouquinho quem eu sou, procura. Hoje nós trouxemos aqui psicólogo, psicanalista, trouxemos o André aqui também conosco, para que você pudesse entender que é uma coisa muito maior.
E se você precisa de ajuda, converse. Pegue um parente, um amigo e fale, preciso de ajuda. Muitas vezes eles não vão saber como te ajudar, mas sempre tem alguém que está disposto. Vem cá. E aí você sabe, 188, se eu não me engano, Isso. liga para lá. Tem um monte de pessoas querendo te ouvir. Né? Fala que eu te escuto, a gente fala sem pensar, né? Esse jingle aí, fala que eu te escuto e é para isso. E estamos aqui para te escutar também. O programa está aberto, as redes sociais, o Insta, tem o direct, tem o WhatsApp. Por favor, participe, fale. Nós vamos indicar os profissionais que estão aqui. É só você buscar, tá bom? Não fica sofrendo sozinho, porque tem milhares de pessoas querendo te ajudar. E é para isso que tem o Setembro Amarelo. Obrigada pela presença. O programa, sobretudo, termina agora. Ficou um gostinho gostoso. Mas dia 30, eu prometo que a gente vai começar de novo, tá bom? Porque não é só setembro que a gente tem que cuidar disso. É o ano inteiro. As pessoas só cometem, né? É o ano inteiro, não é só setembro. Mas a campanha é em setembro e nós estamos em setembro. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Expressar a rotina que cansa, menina que dança e sobre tudo quer cantar. Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Cheio de problemas e sem ninguém pra conversar.